novamente, como se tivéssemos a nossa privacidade e juventude de volta. Mas isso era o que eu pensava, pois o Pedro não conseguia se desligar da filha. Afinal, ser pai sempre foi seu maior sonho. Ele a considerava um presente de Deus, o seu bem mais precioso. E por mais que eu tentasse, eu não conseguia desatar essa ligação tão forte que existia entre eles. Ao contrário das minhas intenções, o Pedro queria nos reaproximar. Todos pensavam que eu estava com depressão pós-parto, mas não era isso. Eu sempre fui contra a gravidez, mas ele não perdia a esperança e insistia nessa possibilidade de várias maneiras, pois acreditava que logo eu tomaria consciência das minhas atitudes. Mas não, eu agia daquela maneira por vontade própria e ninguém mudaria o meu jeito de pensar. Cansado de lidar com essa situação durante 4 longos anos, o Pedro tomou uma decisão que me surpreendeu. Juntou todas as suas coisas e foi embora de casa. Ele resolveu que não ficaria mais atrás dos meus caprichos e nem tentaria forçar mais nenhuma reação ou situação. Para ele, eu era caso perdido. E agora ele ia se dedicar apenas à filha, quem realmente merecia sua atenção. Após alguns meses, o Pedro me procurou para acertar os detalhes do divórcio. Eu fiquei com um apartamento e com uma pensão generosa. Apesar disso, era difícil de acreditar que o meu casamento havia terminado. Aquilo que sempre eu sonhei, indo por água abaixo. E tudo por causa de um filho. Isso era o cúmulo para mim. Eu não sabia que aquela criança me traria tantos problemas. Os anos se passaram e eu tive que me adaptar à vida de solteira. A princípio foi um pouco complicado, pois eu sentia muita falta do Pedro. Ele era o meu companheiro e a única pessoa que me escutava. O importante é que eu não me deixei abater e mantive a minha rotina. Continuei a correr e malhar, sempre me preocupando em manter a minha forma. Comecei a notar que os homens ainda reparavam em mim, pois afinal eu era uma mulher de meia idade que colocava qualquer menininha de 21 anos no chinelo. A verdade é que nenhum homem teria a paciência que o Pedro teve comigo. Aos poucos eu comecei a notar que eu não estava mais aguentando o ritmo dos meus exercícios físicos. Apesar de estar com o peso ideal, parecia que meu corpo estava mais pesado. Eu não conseguia manter a respiração adequada por muito tempo. E imaginei que era apenas uma indisposição passageira e que logo tudo voltaria ao normal. Mas para minha infelicidade, o meu estado piorou. Fora a fadiga, eu comecei a sentir fortes dores de cabeça e nos membros. Aquilo já estava me preocupando, além de me incomodar. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu resolvi então procurar um médico. Era o melhor a fazer. Durante a consulta, o doutor aparentou estar preocupado com os sintomas que o meu corpo estava apresentando. Todavia, ele não poderia se precipitar. Eu fui submetida a vários exames. Eu não imaginava que poderia ser algo tão sério. Logo eu, que sempre me preocupei com o meu bem-estar, com a minha alimentação, com a minha saúde. O que eu tinha feito de errado? Será que eu havia exagerado em alguma coisa? Não podia ser. Eu queria acabar logo com isso e escutar o que ele tinha a dizer. Às vezes era só uma virose. Mas novamente eu me enganei. O doutor disse que tinha 2 notícias para me dar. A ruim é que eu estava com leucemia. E a boa é que eu havia descoberto a tempo, o que facilitaria o tratamento. O tratamento era intenso e doloroso. Eu precisei parar momentaneamente com as minhas atividades para me dedicar exclusivamente a ele. Devido à quimioterapia, o meu cabelo começou a cair. A princípio era um fio aqui e outro ali, mas depois era só passar a escova que os fios se soltavam feito pétalas de flor. Aquilo não poderia estar acontecendo comigo. Logo eu, que sempre fui tão vaidosa, eu acabei tendo que raspar a cabeça. O meu orgulho era maior do que eu poderia imaginar.
Eu nunca deixaria que as pessoas me vissem daquele jeito. Eu estava sempre com a cabeça coberta por lenços, me escondendo de tudo e de todos. Infelizmente, o tratamento parou de fazer o efeito esperado. A minha única alternativa seria apelar para um transplante de medula. E para isso, eu precisava encontrar um doador compatível, o que é muito difícil. Todos os meus familiares se prontificaram a realizar os exames necessários. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, até os meus tios tentaram me ajudar. Mas, para o meu azar, nenhum deles poderia ser o doador. Eu ficava pensando, será que era o fim para mim? A realidade é que eu teria que esperar por um milagre no leito do hospital. Eu nunca imaginei um fim tão frio e triste como esse. Tudo era só uma questão de tempo. Certo dia eu recebi a visita do Pedro no hospital. Ele havia se sensibilizado com a minha situação e veio oferecer ajuda. Fazia tempo que eu não sentia a alegria de ver alguém. Afinal, eu ainda o amava. O Pedro sabia que não conseguiam encontrar os doadores compatíveis comigo, pois ele também havia feito o exame. Na realidade, ele queria me lembrar de uma possibilidade que eu já tinha descartado automaticamente. Eu poderia pedir para minha filha fazer o exame, mas nem sonhando eu faria isso. O meu orgulho não me permitiria tamanha humilhação. Também a Bianca já estava com seus 18 anos e nunca aceitaria fazer isso por mim. Afinal, eu sempre a rejeitei. Novamente, o Pedro estava perdendo seu tempo comigo, pois eu preferia morrer a aceitar a medula da minha filha, a filha que eu sempre rejeitei. Naquela altura eu já havia perdido as esperanças, pois as minhas chances eram mínimas. Agora era só uma questão de tempo, talvez meses, dias, não me importava mais. Era difícil entender como alguém que sempre cuidou da saúde como eu tinha sido traída pelo próprio corpo. E foi quando menos esperava que eu recebi a notícia do médico que cuidava do meu caso. Eles haviam encontrado um doador compatível no banco de medula. E foi praticamente um milagre. Eu não conseguia conter a sensação de alívio e felicidade. O doutor já estava providenciando tudo para o transplante, que ocorreria o mais depressa possível. Era o fim de um pesadelo. Depois de algum tempo, a minha vida voltou ao normal. Eu já estava recuperada e cheia de vida novamente. Voltei a praticar os meus exercícios e cuidar do apartamento. Eu resolvi redecorar tudo novamente, pois vida nova, casa nova. Após alguns dias, eu recebi uma visita que mudaria todo o sentido da minha vida. A minha filha Bianca veio me ver. A princípio, eu não a reconheci, pois fazia anos que eu não a via. Ela estava linda, encorpada, parecia muito com o pai. A Bianca queria conversar comigo, mas eu, com o meu orgulho, não queria permitir. Nós não tínhamos nada para conversar, afinal, ela foi a principal responsável pelo fim do meu casamento. O que ela queria? Pedir desculpas? Insistente como pai, ela não se intimidou com as minhas palavras e foi logo ao ponto. Ela me revelou que foi ela quem me doou a medula para o meu transplante. E preferiu não me contar, pois sabia que eu não aceitaria. Ela não queria me deixar morrer por causa de um orgulho idiota. E que mesmo depois de tudo que eu fiz, ela havia me perdoado. Como isso pôde acontecer? A pessoa a quem eu rejeitei, a quem eu neguei o leite materno, tinha me dado a oportunidade de continuar a viver. Eu não merecia isso. Como eu pude fazer tudo aquilo com ela? Eu estava profundamente arrependida. E a vida me ensinou a lição. Hoje, acima de tudo, eu corro atrás do tempo perdido. Eu e a Bianca estamos nos dando muito bem. Saímos e nos divertimos. E aos poucos vamos nos conhecendo. Eu nunca imaginei que ela poderia ser essa pessoa tão especial.
Eu estou aprendendo muitas coisas com tudo isso, como, por exemplo, a controlar os meus impulsos e sentimentos. Hoje eu sei que existem muitas coisas além da vaidade e do egoísmo, e que nada é mais forte do que o perdão. Eu descobri que, além de ter me devolvido a vida, a Bianca me deu a oportunidade de ser mãe novamente. E eu aprendi que nunca é tarde para consertar um erro. Agora nós somos